Muito bom falar de Jorge Mendes, falar de alguém, um lutador, falar de alguém que na década de 70 chegou aqui em Salvador. Cheguei de Saveiro, vindo lá do Baixo Sul, para simplesmente trabalhar já na Feira de São Joaquim, começando um trabalho ali com a minha vida ali naquele lugar tão maravilhoso e que tem tanta gente de bem ali. Eu louvo a Deus por ter chegado naquele lugar. Jorge Mendes chegou aqui em Salvador, justamente ali no Porto de São Joaquim, e daí por diante começou a desenvolver um trabalho. Imagine você que eu estava na casa de 10 para 11 anos de idade. E o tempo veio, eu fui me aprimorando, fui aprendendo a necessidade de verdadeiramente ser alguém, de dizer, olha, eu preciso fazer algo que eu possa contribuir comigo e com o próximo. E com 13 para 14 anos eu já estava tomando conta dessa barraca. Eu já era uma espécie do gerente dessa barraca. E ali fazendo esse trabalho de uma forma assim muito especial. Aquele garoto que, estando aqui, lembrava o tempo todo do seu passado, lembrando aonde ele poderia chegar. E isso sempre mexeu muito comigo e fazia com que eu, o tempo inteiro, descobrisse a necessidade do trabalho, a necessidade de andar com justiça, a necessidade de buscar fazer bem ao próximo. E isso fez com que eu, o tempo inteiro, mesmo um garoto, andando ali naquela década de 70, na Feira de São Joaquim, conseguindo passar por todos aqueles obstáculos e com um aprendizado fantástico. Ali eu aprendi a viver com pessoas simples, pessoas humildes como eu, mas pessoas que verdadeiramente sabem dar valor à vida, sabem dar valor ao ser humano. E isso me deu um aprendizado muito grande, me fez com que eu chegasse até aqui. Daí por diante foi muito interessante. Eu me lembro claramente que quando eu fiz 17 anos, eu já estava na Baixa do Sapateiro e Barroquinha. Aí eu já era gerente de loja. Existiam dias em que eu tinha que dormir na loja, fazendo a vitrine, para que de manhã aquela loja amanhecesse assim, mas muito bonita, para que as pessoas que adentrassem aquele estabelecimento sentisse aquela tranquilidade, dizer, olha, aqui é um lugar bem tratado, aqui é um lugar onde eu sinto prazer em estar. Imagine, com 17 anos, eu já estava ali, desenvolvendo esse trabalho, entendeu? Nessa loja. Interessante que dali mesmo eu saía dali da nossa Barroquinha Sapateiro numa rapidez muito grande para pegar o elevador Lacerda, depois disso, no fim de linha ali, pegar um ônibus e ir para o São Caetano, onde eu estava fazendo ginásio. Era uma coisa fantástica. Eu já tinha perdido a primeira aula, que atrasava, é claro, porque era o meu trabalho, mas eu tinha que associar os dois. Eu precisava estar trabalhando, mas ao mesmo tempo buscando uma formação, que é de vital importância para todos nós. Interessante que chegava ali no nosso colégio e aí buscava qual foi o assunto que tinha sido apresentado naquela sala de aula, naquela matéria, e não tinha nem o tempo do descanso. Não, em seguida, aqueles 15 minutinhos já tinha que voltar porque já tinha uma outra aula. E interessante, dali pegava às vezes o último ônibus, retornava para a Barroquinha, onde eu passaria a noite trabalhando ali, fazendo a vitrines na loja, para que nós pudéssemos estar assim, alegre com o que nós estávamos fazendo, que verdadeiramente era buscar vencer. Eu saí de um povoado lá em Maraú, eu sou nascido em Maraú, Bahia, e eu saí desse povoado que eu fui informado que nenhum outro chamado Barcelos do Sul, lá tinha o primário, primeiro, segundo, terceiro e o quarto ano. Olha, interessante. E eu lá no meu interior só tinha até a cartilha. O meu tio comprou para mim um livro de primeiro ano. E quando chegou no mês de junho, a professora disse assim mesmo, olha, é importante que compre para Jorge o livro de segundo ano, Paulinho Aprendendo com as Palavras. Eu me lembro até hoje, foi um fato marcante na minha vida. E isso foi de vital importância porque, quando chegou no final do ano, eu fui
o melhor aluno e ganhei um corte de tecido para que fosse feito a minha camisa, porque eu vim agora para a capital. Ganhei esse presente, isso marcou a minha vida. Aí a minha tia, que é costureira, ela fez essa camisa, foi a camisa que eu precisava vir para a capital, a camisa nova. Cheguei na capital, foi muito interessante, porque eu fiquei aproximadamente 1 ano sem poder estudar, porque tinha um conselho, nós tínhamos que justamente ter a autorização do juizado de menores para que isso pudesse ser autorizado. E chegou uma hora que eu pude estudar. Aí eu fui para um supletivo no Colégio Francisco Mangabeira, no Largo da Geral, meu São Caetano querido. E aí, quando eu entro naquela sala, a professora disse, olha, vocês todos que estão aqui, vocês vão passar por um provão. Aqui terá aluno que ficará no 1º ano, no 2º, no 3º e o máximo é o 4º ano. Eu disse, muito bom, eu vim do interior, se eu ficar aqui no 1º, eu tinha passado para o 2º lá. Mas se eu ficar aqui no 1º, para mim está ótimo. Fiz a minha prova e sentamos todos para receber o nosso resultado. E eu fiquei ali. Primeiro eu teria que passar, é claro. Não chamaram Jorge Mendes. Eu disse, muito bom, eu vou me manter no 2º. Interessante que não chamaram Jorge Mendes. No 3º, eu fiquei no 4º ano. A minha prova foi correspondente ao 4º ano. Isso marcou muito a minha vida. Quando eu fiz 18 anos de idade, fiquei sabendo que minha mãe tinha separado. Foi uma coisa muito marcante na minha vida isso. Aí eu já tinha a minha casa, com 18 anos, e aí eu trouxe minha mãe e meus 4 irmãos para estar comigo. Eu, um garoto de 18 anos. E foi uma jornada dura, interessante, mas assim, muito marcante na minha vida, porque me fez ser um homem responsável desde muito novo. E eu agradeço a Deus por ter passado por isso. Lembro, com 18 anos, eu vivi essa jornada. Depois disso, Jorge seguindo ali, agora eu já estava voltando para a Feira de São Joaquim, já não era mais gerente lá na Bassa Sapateiro Barroquinha, e agora tomando conta do meu negócio. E aí você diz, que luta, não é? Mas para mim foi ótimo. O São Joaquim já não era mais aquele centro de vendas de confecção como na década de 70. Eu já estava chegando aí já para o final de 80, já não era mais aquela mesma coisa. E aquele garoto sentiu dificuldades. Ele agora tinha que se sustentar e buscar também ser aquele amigo dos seus irmãos, da sua mãe. O que é que eu falo da minha mãe? Você vai me perguntar, você não falou do seu pai? Eu não conheci meu pai. Eu não conheci meu pai. Meu pai chegou lá nesse povoado, lá na roça do meu avô, conheceu a minha mãe e nesse relacionamento aí nasceu Jorge. Interessante que o histórico que eu tenho, o que me contam, é que ele disse o seguinte, olha, eu vou preparar um local e volto para buscar vocês. Mas há 56 anos atrás, imaginem vocês, sem escrever uma linha, sem mandar uma carta, 1 ano e 8 meses. A minha mãe, muito nova ainda, obviamente encontrou uma outra pessoa. Mas olha, o meu pai voltou. Ele voltou, eu tinha nascido já 1 ano e 8 meses depois, mas aí ele foi embora. Ele foi embora porque minha mãe já estava com uma outra pessoa e era o normal, o lógico, tá certo? Já que não tinha mais nenhuma correspondência, já que ele não deu nenhum sinal de retorno, ela acabou tendo que viver um novo relacionamento. E daí por diante, isso também me deu uma outra motivação. No dia que eu me transformei em pai, com os meus 22 anos, e o meu filho nasceu, eu senti uma grande necessidade. Mas uma grande necessidade de agora dizer, bom, eu tenho que fazer aquele papel que realmente eu creio que aquele homem que disse que voltava e voltou, mesmo com as situações que foram,
eu agora tenho que fazer algo aqui diferente. E comecei a desenvolver esse trabalho. Hoje sou um homem casado, pai, avô, vivo a minha vida evangélico, diácono na Igreja Batista Missionária da Independência há 25 anos, onde eu fui alcançado pelo poder de Deus. Porque você sabe, um garoto, um rapaz que vem nessa luta, o mundo realmente ele é muito ingrato, ele é muito cruel. E você tem que ter um cuidado muito grande, porque ele vai tentar o tempo inteiro destruir você, o tempo inteiro. Mas você tem que estar firme, crendo que há um Deus que verdadeiramente Ele é Senhor de tudo e todas as coisas. Ele tem propósito na minha vida, na sua vida. Então, Ele é Senhor de tudo e você não pode abrir mão disso. Imagine o seguinte, a palavra de Deus diz no Salmo 24 que do Senhor é os céus, a terra, a plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então imagine, eu sou de Deus, você é de Deus. Então veja o quanto esse Deus é maravilhoso. Ele fez tudo isso para todos nós. E hoje eu vivo uma vida debaixo da bênção de Deus, sei compreender muito bem o que é isso. Tenho vivido uma vida respeitando as pessoas, que eu acho que é de vital importância você respeitar o seu próximo. A palavra diz também uma coisa interessante. Um dia Jesus sendo perguntado por pessoas que queriam ou experimentar, disseram o seguinte, olha, mestre, qual o maior mandamento? E ele disse, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E lhe digo mais, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós dependemos desses dois mandamentos. Eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que verdadeiramente fazer isso. Caso contrário, eu não estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Então, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, nem a mais, nem menos. E isso tem feito com que eu venha desenvolver esse trabalho. E aí comecei a fazer esse trabalho, eu senti no meu coração o desejo muito grande, porque eu creio que eu tenho esse dom comigo, que é o dom do aconselhamento, que é o dom do ensino. Isso fez com que eu me apaixonasse mais e mais pela palavra e aí sim, buscando falar do amor de Deus para outras pessoas. Independentemente do seu credo religioso, independentemente da sua idade. E isso marcou muito a minha vida porque eu fui aprendendo e eu aprendi isso e hoje sou muito feliz porque tenho conseguido contribuir para esse lado no que diz respeito ao espiritual das pessoas.